Esse dia eu tava trocando ideia com um amigo meu e fiquei pensando uma coisa. Como o Free Fire conseguia aprender tanto a gente? A gente poderia ficar jogando aquele jogo há horas e não enjoava dele. E isso se dava por conta de dois fatores. A gente não tinha um celular muito potente, então esse era o mais perto que a gente tinha de um PUBG, de um Fortnite da vida. Calma, eu não tô comparando o Free Fire com esses dois jogos, apenas tô dizendo uma realidade. A dura realidade de muitos, assim como eu, que só passou a jogar Free Fire porque o celular não rodava PUBG. E assim, a gente também comentou de que o Free Fire foi muito esperto de conseguir um meio de prender os jogadores no jogo, tá ligado? Tipo, querer fazer você não saber de outro jogo. Você poderia até ter um celular decente que rodasse esses jogos mais pesados, mas você só queria jogar o Free Fire. E hoje, como vocês já viram no título desse vídeo, eu vou comentar um pouco sobre esses meios que o Free Fire conseguiu fazer isso, que foram os modos de jogo. E assim, eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco nostálgico, vai desbloquear algumas memórias suas, então, cara, deixa o like aí, mano, comenta também alguma coisa aí, quais modos você jogou e se inscreve no canal. E engaja, enfim, engaja com esse vídeo. O Free Fire chegou no mercado de jogos sendo um jogo que apostou muito no modo Battle Royale. Isso porque naquela época em que o jogo foi lançado e que tava fazendo mais sucesso, o gênero Battle Royale era o gênero mais conhecido e mais jogado. Mas a Garena, criadora do jogo, entendeu que o jogo teria que ter um diferencial, porque senão as pessoas enjoariam rápido só do modo Battle Royale. E assim chegou o primeiro modo diferente do habitual, o modo Corrida Mortal. Teoricamente não é o primeiro modo, mas assim, diferente do Battle Royale, eu acho que ele é o primeiro sim. Esse modo tinha a mesma mecânica do modo Battle Royale, que basicamente o último sobrevivente ganhava a partida. Com o diferencial que ele era jogado em equipe e também era jogado só em cima de um veículo. O veículo em questão era o carro anfíbio. E assim, esse modo era bem interessante porque existia dois meios de você jogar. Você poderia ser o cara que dirigia ou você poderia ser o cara que atirava. E o carro anfíbio também vinha equipado com uma espécie de míssil. Eu não sei bem o que é isso, mas fato é que o modo Corrida Mortal foi um dos modos mais da hora de jogar. Eu não falei, mas as armas iam meio que evoluindo. Primeiro você começava com uma metralhadora e medida que você pegando alguns tokens pela partida e pelo mapa, você ia evoluindo e o modo final era esse modo aí desse míssil que eu tava falando. Um fato curioso é que um dos avatares mais raros do jogo é o do Corrida Mortal e da primeira vez que ele veio, já que quem jogou e pegou, simplesmente pegou e tá tudo bem, porque ele nunca mais voltou. Tô achando que eu vou ficar no volante, quer ver? Aí eu. Você. Ih, sai onde, carrozeira? O carro nasceu em cima de nós ali, velho. Aham. Vai no lugar, vai no lugar. Um outro modo também muito interessante foi o modo salto explosivo. Esse aqui também tinha a mesma mecânica do Battle Royale, onde o último que sobrevivesse ganhava a partida. E já o diferencial era onde você tinha uma bota que te fazia pular bem alto e um lança-granada, só que não era o lança-granada normal do jogo, era um lança-granada que dava menos dano e tinha mais bala. O modo salto explosivo, diferente do Corrida Mortal, eu achava mais legalzinho, mais divertido de jogar. Eu passava muito tempo jogando esse modo. Mas infelizmente ele era o modo que você podia jogar só em um tempo específico, em uma data específica. Se eu não estiver enganado, esse modo veio pela primeira vez numa Páscoa ou foi num evento de Halloween. E ele veio só por alguns dias e depois ele simplesmente não tinha mais como jogar. Queria que faça uma menção honrosa ao modo Hora do Rush. Esse modo aqui é bem pouco falado, bem pouco lembrado, mas ele se constituía como se fosse um Battle Royale normal. Só que a diferença é que a safe era bem mais pequena e os loots, em vez de ser os loots normal, eram loots de drop. Então ele era um modo meio caótico, porque era uma safe minúscula e todo mundo tinha grosa, rambão, AWM, enfim, loot de drop. Só que eu não era muito fã desse modo não, já que eu achava ele meio sem pé nem cabeça. E pelo visto eu não era a única pessoa que não gostava dele, já que ele nunca mais voltou pro jogo. E agora a gente vai falar sobre o melhor modo de jogo que a Garena já fez, que foi o modo Revolta Mortal. Hoje o Alpha tá aqui jogando Revolta Mortal, cara. Tem muito tempo que eu não jogo, galera. Caraca, que é isso, meu Deus? É uma barata. Olha, pra vocês terem uma ideia, na época que eu jogava não tinha essas baratas. Esse modo se constituía de você mais um grupo de pessoas levar de arrasto umas hordas de zumbi. E você poderia escolher a dificuldade. Tinha um modo fácil, um modo difícil, um modo médio. Enfim, você escolhia lá e simplesmente ia. Mas o mais legal que eu achava nesse modo é que ele tinha uma boss fight. Sim. Se você e sua equipe matasse todas as hordas de zumbi, ao final da partida você enfrentava esse boss aí. E se por algum acaso ele conseguisse levar de arrasto a todos da sua equipe, inclusive você perderia a partida. Mas caso ao contrário, se você e sua equipe ganhasse a partida, ao final da partida você poderia escolher algumas cartinhas ali que você poderia pegar. E dentre elas você poderia ganhar algumas premiações, mas a que mais importava era um tokenzinho que te permitia trocar algumas coisas. Como algumas skins de arma, a skin do médico da peste, alguns banners, alguns avatar, inclusive o avatar do Revolta Mortal também é bem raro. Pelo menos eu vejo pouca gente usando esse avatar aí. Uma coisa que eu não me aprofundei é que existia meio que uma variação desse boss aí que eu tô falando. Se você escolhesse o modo mais difícil, era outro boss em vez desse gordão aí com a a dificuldade em que você jogava também afetava na sua premiação. Acho que se você jogasse no modo mais difícil, você tinha mais chance de pegar os tokenzinhos pra trocar e também vinha mais.
Um fato curioso é que esse modo até voltou numa versão mais recente, só que eu não curti muito não veio com as premiações e também ele tava meio Nutella. Agora a gente vai falar dos modos mais atuais, por assim dizer. Tá que esse não é tão atual quanto esse último Revolta Mortal que eu falei, mas com relação aos outros ele é meio que atual sim. Já o nome desse é Lâmina Fatal. Você se lembra desse modo? Esse modo, assim como Revolta Mortal, você também com um grupo de pessoas tinha que enfrentar um boss. Só que esse aqui não tinha aquelas hordas de zumbi que eu falei. Esse aqui você enfrentava o boss logo de cara. E também, diferente do Revolta Mortal, pra ganhar a partida, além de você e seu squad ter que dar tiro nele, em paralelo a isso, você tinha que deixar uma espécie de lanterna acesa, porque senão ele matava todo o seu squad de uma só vez. E consequentemente, acabando com a partida, ele ganhava e você perdia. Enfim, deu pra entender, né? E esse modo, assim como Revolta Mortal, também tinha uma premiação, que era uma máscara lá que eu acho que nunca mais voltou pro jogo. Aliás, acho que voltou sim uma vez na loja misteriosa. Eu particularmente gostava muito desse modo e inclusive achava ele mais difícil que o Revolta Mortal. Só que assim, se a gente for parar pra pensar, é meio nada a ver o jogo ser de Battle Royale e do nada você tem que enfrentar um boss, sendo ele um zumbi e no outro um samurai. Um outro modo também que eu queria muito falar é o modo Cabeça Grande. Só que esse aqui não vou me aprofundar muito porque acho que o nome dele já quer dizer muita coisa. E assim, a real é que eu nem sei do que chamar esse modo, se era cabeção, se era cabeça grande. Mano, lá ele. Esse modo, assim como o Battle Royale, você também caía com um squad e você tinha que levar de arrasto o maior número de pessoas. E em medida que você ia eliminando os players, a sua cabeça ia crescendo. Foi como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu acho que todo mundo jogou esse em algum momento, já que ele voltou pro jogo várias vezes e ele é um modo até meio que atual com relação aos outros. Vamos pra lá! Um outro modo de jogo, no máximo curioso, foi o modo Among Us. É isso mesmo que você ouviu. Tem uma galera que não tem ideia de que isso já chegou pro jogo. Mas isso aconteceu. No tempo que o jogo era hype, a galera meio que quis surfar um pouco nesse hype e acabou lançando esse modo pra dentro do jogo. Só que diferente do que você pode estar pensando, esse modo não era jogado com os personagens do jogo. E na verdade esse modo era jogado com os pets. E esse aqui também não tem muito que me aprofundar, porque eu acho que todo mundo sabe como é que funciona, né? É aquele clichêzão. São vários tripulantes. Dentre esses tripulantes tem 2 impostores. Os outros tripulantes que não são impostor tem que fazer algumas tarefas ali pra mim que vencer a partida. E em paralelo a isso, os impostores podem levar de arrasta alguns tripulantes e também eles podem sabotar. E se algum tripulante achar um corpo de algum outro tripulante que um impostor acabou levando de arrasta, ele tem que reportar e assim eles decidem quem é o impostor ou não. Ele não é obrigado a reportar, mas o ideal seria que ele fizesse isso. Enfim, igual eu falei, eu acho que todo mundo já jogou Among Us na vida e sabe como é que funciona. É basicamente o Among Us, mano. E assim, esse modo foi um modo assim que não fede nem cheiro. Eu não acho que ele foi muito interessante, mas também não acho ele muito ruim. Mas ainda falando sobre o modo estranho, vamos falar um pouco sobre os modos atuais que tem no Free Fire. E assim, eu tenho que confessar que esse foi um dos principais motivos de eu querer fazer esse vídeo, porque sério, mano, só tem pérola. No caso, boa parte dos modos que eu dizer aqui agora fica na oficina de criação. Eles não ficam disponíveis lá no menu de modos do jogo mesmo. Você tem que entrar na oficina de criação e procurar por eles. E eu vou começar falando do modo que chamou muito a minha atenção, que foi o modo Dead by Daylight. Se você não sabe como é que funciona esse modo, eu vou explicar pra você agora. Dentro de um mapa existem alguns geradores que você e um grupo de pessoas, sua equipe, tem que consertar. E em paralelo a isso tem um monstro atrás de vocês. O monstro ele pode conseguir danificar os geradores que vocês ainda não consertaram. E quando ele captura vocês, ele deixa vocês presos. Se você e sua equipe não conseguirem consertar os geradores a tempo e o monstro conseguir capturar todos vocês, só que se você e sua equipe conseguir consertar todos os geradores, vocês conseguem fugir, consequentemente vencendo. E esse modo é bem interessante porque ele parece muito com Dead by Daylight. Inclusive, ele é uma cópia, só que com a única diferença aqui sendo Free Fire. E o mais louco é que na oficina de criação tem esse mesmo modo, só que com 2 versões diferentes. E uma versão é assim, só que com os pets do jogo. E em outra é a mesma coisa, só que com os personagens do jogo normal. Um outro modo muito interessante, muito divertido de jogar, que eu joguei até com a minha namorada, foi o modo Esconde-Esconde. Também na oficina de criação. E ele não é muito complexo de se entender não, já que o nome dele é bem sugestivo. Se você for a pessoa que se esconde, você se transforma em algum objeto e se esconde. Só que se você for uma das pessoas que procura, você tem que procurar. Como eu disse, não é muito complexo de se entender. Na verdade, é bem fácil. E assim, ele é bem daorinho de jogar, principalmente se você estiver jogando com alguém ou então com algum grupo de amigos. E pra encerrar com chave de ouro, eu tenho que falar do modo que é simplesmente... É uma coisa assim bem esquisita. E assim, eu não sei explicar muito bem qual o objetivo do modo, porque nem eu entendi. Tudo que eu posso dizer é que tem algumas imagens te perseguindo. E aparentemente você tem que fugir dessas imagens e coletar algumas chaves. Eu acho que se você conseguir uma quantidade de chaves, você ganha a partida, porque foi isso que aconteceu comigo, pelo menos.
E assim, cara, quando eu me deparei com esse modo de jogo, eu falei, cara, o que que a Garena tá fazendo? O que que é isso? Como é que... Mano, o que que é isso? Mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Bom, é isso. Se você jogou algum desses modos, comenta aqui qual foi o seu modo favorito que você jogou. Bom, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui e tchau.